dia de domingo, nós estaremos aqui juntos, trazendo uma palavra, louvando a Deus junto com você, podendo abençoar a sua vida, a sua família, a todos vocês. Hoje é a ceia do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura da ceia, depois nós vamos trazer uma palavra. Hoje nós vamos trazer uma palavra um pouquinho mais rápida, mas quero convidá-lo para que juntos possamos meditar juntos e poder se alimentar um pouco desta palavra em o nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero pedir a você que nos escuta nesse momento: tudo que se refere a Deus não pode ser entendido mentalmente. Os maiores erros bíblicos são porque os homens, eles querem e eles tentam entender a Bíblia mentalmente. Está escrito na palavra do Senhor que o homem natural, aquele homem que pensa com raciocínio normal de qualquer pessoa, o raciocínio terreno, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito lhes parecem loucura e eles não podem entendê-las. Eles podem ouvi-las, mas não entendê-las. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir àquele que pode nos fazer entender. O Espírito Santo que está aqui em mim, está em você, que abraçou Cristo como Salvador, está no nosso meio. Esse mesmo Espírito pode levar até você a compreensão da palavra. E quando a compreensão da palavra chega, a luz da palavra também chega. E quando a luz da palavra chega, a fé em Deus chega ao seu coração. Então tudo que nós precisamos é ouvir e entender. Claro, depois viver. Então feche os olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Pedir a luz e a compreensão da palavra sobre a sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, esse é um momento ímpar, Senhor. É um momento onde nós nos colocamos para juntos ouvirmos e entendermos a Tua palavra. Ó Pai, nós sabemos que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, pois a palavra se discerne espiritualmente. A palavra é pensamento do Espírito Santo, ó Pai. E por isso somente o Espírito, que é o autor da palavra, pode nos esclarecer. Ele pode nos trazer luz. Por isso aqui estamos e oramos e clamamos a Ti no nome de Jesus. Pedimos neste momento para cada pessoa que entrar a ouvir essa ministração pela internet, aqueles que aqui estão conosco, mas no momento que ela entrar em contato com a palavra, que o Espírito Santo possa esclarecer a cada um deles, que possa trazer luz, que possa dar a eles o espírito de sabedoria e de revelação da palavra do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, traga luz, traga entendimento, renove as mentes, leve prisioneiro cada pensamento e cada ideia contrário à Tua vontade e à Tua palavra. Meu Deus, e alicerça em nosso espírito a Tua poderosa e santa palavra do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, concede a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação da palavra do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Os amados que aqui estão podem sentarem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer leitura sobre a palavra.
que fala sobre a ceia do Senhor. Lá no livro de Coríntios, no capítulo de número 10, a maioria das vezes faço a leitura para podermos falar um pouco da ceia do capítulo 11. Porém, algumas vezes gosto de ler também parte do capítulo 10 a partir do versículo 14. Traz também algo concernente à ceia, algo que é de grande proveito para todos nós. Eu falei no início que você não poderia estar no lugar melhor. Não, porque aqui é o lugar melhor do mundo. Me refiro porque nesse momento a palavra do Senhor estará sendo ministrada a você. Então não existe lugar melhor do que o lugar aonde você está sendo ministrado pela palavra do Senhor. E aqui nós temos um lugar para você. Um lugar de bênção, um lugar de acolhimento, um lugar de libertação, porque é onde a palavra do Senhor chega e traz entendimento à libertação. Amém? Então, quero que você nos acompanhe aqui nessa noite a respeito da ceia do Senhor. Eu vou ler a partir do capítulo 10, no versículo 14, alguns versículos que seguem o versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção, por isso que eu gosto de ler também alguns versículos aqui, porque fala-se também do cálice e fala-se também do pão, ok? Então diz, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aleluia. Somente esses versículos. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aleluia. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós percebemos que aonde tiver, em qualquer parte do mundo, isso não tem a ver com placa de congregação. Embora quero dizer a você que congregar foi instituído por Deus. Ok? Não estou dizendo aqui que congregar é errado. Congregar é necessário. Mas quero dizer que para se tornar igreja do Senhor Jesus, basta tão somente que você creia que Jesus, ele é o Messias, que foi enviado por Deus aqui à terra para morrer pela humanidade. E assim, em qualquer parte do mundo, aonde alguém clamar por um Salvador, que é no caso Cristo Jesus, e esta pessoa, ela confessar Cristo como seu Salvador, em qualquer parte do mundo, Jesus a encontra e Jesus traz para ele e para ela o milagre da salvação. A partir desse momento, essa pessoa passa a ser corpo, ou seja, membro do corpo. Mas unidos os membros formam um corpo. Então ela passa a formar, fazer parte de um corpo, ou do corpo de Cristo. Então, isso não tem a ver com placa de igreja. Tem a ver com aceitar Jesus como Salvador. Então, já que nós, eu e você, que entregamos a vida para Jesus, o confessando como Salvador,
A palavra diz que nós somos corpo de Cristo. Agora vamos aqui começar a entender uma coisa. O cálice, ou seja, o vinho, que é introduzido na ceia do Senhor, pedindo a bênção de Deus ou abençoando no nome de Jesus, ele também é chamado de comunhão no sangue. O pão que nós pedimos a Deus para abençoar ou abençoamos em nome de Jesus, é chamado comunhão no corpo. Quando nós estudamos esses dois elementos, nós entendemos que um fala da sua comunhão, ligação entre você e Deus, entre você e o sangue de Cristo. Aleluia. E o pão fala da comunhão no corpo de Cristo. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você não pode acreditar que pode servir a Deus e odiar a seu irmão, aquele que está ao seu lado. Mesmo que aquele que esteja ao seu lado venha lhe perseguir. Eu não estou dizendo que neste mundo nós não sofremos injustiças. Todos nós somos injustiçados. Recebemos coisas pelas quais não merecíamos receber. Mesmo assim, isso não nos dá o direito de não amar as pessoas, de não procurar fazer o bem às pessoas. Mesmo que doa, você precisa aprender mais rapidamente uma lição. Você precisa se comprometer que você andará em amor. Você andará em amor com todos. Escute. Isso não quer dizer que todos andarão em amor com você. Quer dizer que você, isso está no seu poder, isso está no seu domínio, isso está no seu comando, isso tem a ver somente com você. E quero dizer uma coisa, tem a ver com Deus, tem a ver com você. Você que se disponibiliza a andar no amor ou não. Se você não quiser amar, Deus não vai lhe forçar. Ok? Então Deus respeita a sua vontade. Isso não quer dizer que Ele gosta da atitude de não andar em amor com as pessoas. Então entenda uma coisa. Se você quiser suas orações atendidas, isso é sério. Quando nós estudamos sobre oração, nós precisamos entender que a Bíblia fala muito sobre comunhão. Se eu romper a minha comunhão nesta aliança e neste elo que eu tenho entre eu e Deus, eu e o próximo, eu e a pessoa que está ao meu lado, eu e você, eu vou colocar um bloqueio na minha oração. Jesus, quando ensinou, se você for olhar lá em Marcos, ok? Não estava aqui no projeto, mas como o Espírito me tocou, eu vou andar um pouquinho para o capítulo de número 11 do livro de Marcos e vou ler para você o efeito negativo de não andar no amor para com qualquer pessoa. Aleluia. Escute. Não tem como eu obrigar que todo o povo do mundo me ame. Isso está longe ou fora do meu alcance. Mas eu amar a todos está no meu alcance. E eu preciso fazer isso. Se eu quiser também que Deus, Ele me alcance. Então escute. Eu vou ler para você, e você preste bem atenção. Lá no livro de Marcos, Jesus nos ensinando sobre oração, ok? Talvez eu precise ler para você todo o relato, para você entender. Como hoje nós não vamos nos demorar tanto
ok? Na Escritura, eu vou fazer o seguinte. Para trazer mais entendimento a você, eu vou ler alguns versículos para chegar naquilo que o Espírito Santo falou através de Jesus. Então, vamos lá, capítulo 11, a partir do versículo 12. Escuta. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, isso é Jesus. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Escuta o que Jesus disse. Então nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém se levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Veja que todo mundo é perseguido. Até Jesus foi perseguido, até de morte. Ok? Então vamos lá. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, agora lembra do fato que Jesus disse: nunca mais como alguém fruto de ti? Eles saíram, foram embora, voltando pela manhã, aí o relato continua, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, a palavra disser é falar, a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Escute. Por isso vos digo, que tudo o que pedides orando, crede que o recebestes e tê-lo-ei. Olha que promessa maravilhosa. Olha o que Jesus está dizendo. Tudo que você pedimos orando, creiam que já recebeu. Ok? E vocês terão. Ele está dizendo: tenham certeza. Orou a Deus, tenham certeza que já recebeu. Isso é fé. Ele pede para mim e para você guardarmos a certeza e a confiança. Agora escute. Já que Jesus está falando sobre oração, ele vai ensinar um princípio ou algo que envolve a oração. E então ele diz isso aqui: por isso vos digo, que tudo que pedides orando, crede que o recebestes e tê-lo-ei. E quando estiveres orando, ou seja, na hora que fores orar, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então vamos entender uma coisa aqui, eu e você. Quando nós elevamos a nossa voz a Deus em oração, e nós clamamos por um milagre, seja ele qual for, nós clamamos por uma intervenção divina, nós clamamos para que Deus estenda suas mãos, e Ele venha ao nosso auxílio, Ele venha nos ajudar, Ele venha nos abençoar, Ele venha se revelar a mim e a você através daquela oração.
e ele vem atender o seu pedido. A palavra diz: quem vai dar a você o milagre, quem vai fazer com que a sua oração seja atendida, quem é? Deus. Se eu estou orando a Deus, se eu estou clamando ao único que pode resolver, é Ele que vai me atender, ok? Acredito que não falta entendimento para você entender isso. Agora vamos lá. Se eu guardo no meu coração ressentimento e falta de perdão, a palavra diz: se eu guardar ressentimento e falta de perdão, Deus também não vai poder me perdoar, porque eu não tenho e não quero perdoar as pessoas. Certo? Então, se Deus é quem atende o meu pedido, agora eu, pelo meu bloqueio, por eu não andar em amor, farei com que Deus também não me perdoe. Como se eu estou sem o perdão de Deus, isso quer dizer, sem a comunhão com Deus, como Deus pode agora me atender na minha oração? Você entende que existe aí um bloqueio? Então Jesus está ensinando, ele passa e ele fala à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Vão embora. No outro dia voltam, os discípulos percebem que a figueira, ela secou desde as raízes, e o apóstolo Pedro lembra da oração. E ele diz: Senhor, a figueira secou desde a raiz. Aí Jesus diz: olha, se vocês disserem algo e acreditar no que diz, o que vocês disserem acontece. E Jesus começa a falar e a ensinar sobre oração. E quando ele vai ensinar sobre oração, ele para falar sobre perdão. O que Jesus está querendo dizer? Ele está falando para mim, para você: olha, quando vocês orarem, Deus vai ouvir. Ele vai atender o vosso pedido. Mas tomem o cuidado de não guardar ressentimento. Tomem o cuidado de não estar na falta de não perdoar as pessoas. Porque nós lemos aí em cima que as pessoas planejavam matar Jesus. Mas Jesus, até quando está na sua morte, quando está para morrer, aleluia, ele ora pelas pessoas. Jesus está abençoando as pessoas que estão lhe perseguindo. Aleluia. Então, ele nos ensina, se ele sendo perseguido, se ele nunca guardou rancor de ninguém, aí talvez você diga: mas é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode entender que Jesus não pediria uma coisa para você que você não possa fazer. Você será muito abençoado por Deus se ao ler a palavra do Senhor, você aprender esse princípio. Escuta. Quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, você vai colocar uma coisa na sua mente, no seu coração. Isso vai lhe ajudar muito para entender a Bíblia. Não é só isso, mas vai lhe ajudar muito. Você vai colocar na mente e no coração assim: tudo que a palavra que Deus me pedir na Bíblia para fazer, é porque eu tenho a capacidade, a habilidade e a força de fazer. Porque se Deus pedisse a mim e a você para fazermos algo que nós não tivéssemos a capacidade e a habilidade para fazermos, Deus seria injusto, pois Ele estaria pedindo a mim e a você algo além das nossas forças, além da nossa capacidade, e isso não seria correto. Então, pelo simples fato de Deus pedir a você e a mim: ande no perdão, ande no amor, não guarde ressentimento, isso quer dizer, nós podemos assim o fazer. Aleluia. Então, quando vier aquela vontade, aquele sentimento ruim, perverso, que vem em você, que vem em mim, mas é sentimento da alma, para com as pessoas, você inverte. E você usa a sua boca para abençoar essa pessoa. Sabe, faz muito bem para mim e para você, às vezes ir no nosso cantinho, sabe, em silêncio, e dizer: olha, eu abençoo fulano de tal. Aonde ele estiver, que a graça do Senhor esteja sobre ele. Mesmo que o sentimento na alma
não queira dizer isso. Mesmo que não haja aquela vontade. Eu quero dizer que aquela vontade tem a ver somente com a sua carne, com a sua alma. Aleluia. Mas você precisa encontrar força no seu espírito, no seu interior, no seu homem. A Bíblia fala homem interior do coração. Lá dentro, aonde foi implantado a natureza de Deus, aonde a bondade está estabelecida, aonde a benignidade já está lá, aonde o amor de Deus foi derramado. Aonde diz a Bíblia que o amor foi derramado? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! É assim que a palavra do Senhor diz para mim e para você. Olha aqui, Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está. Isso é agora. Nesse momento que eu falo para você, você que entregou a vida para Cristo. O amor de Deus está derramado em nossos corações, ou no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você aprendeu uma coisa? Aprendeu que o amor de Deus não foi derramado na minha cabeça. Ele não foi derramado na sua cabeça. Ele não foi derramado na nossa mente, não foi derramado na nossa alma. Ele não foi derramado nos nossos pensamentos. Por isso a mente pensa pensamentos de discórdia, de raiva. Por isso que o sentimento da alma muitas vezes é sentimento de ódio, de rancor, ok? E aí permeia inveja, e permeia todo tipo, sabe, de maldição. Mas isso tudo está nesse lado terreno. Mas existe uma coisa que está lá dentro. É lá onde o poder de Deus agiu, criando um milagre. É no seu coração, é no seu espírito. É na parte principal, lembra? Lembra quando nós falamos sobre o coração de um assunto? O que nós queremos dizer? Nós queremos dizer, estou falando da parte principal do assunto. É o coração do assunto. Então, quando a palavra diz que Deus derramou do seu amor em nossos corações, Ele está dizendo, eu derramei na parte principal de vocês. É o espírito de vocês. É lá onde o amor de Deus está derramado. É lá onde Ele reside. Então, muitas vezes não vai ter vontade de você falar que ama, porque o sentimento, às vezes, é de raiva. O sentimento, às vezes, é de não perdão, ok? E as pessoas, por não entenderem isso, se deixam levar pelo seu sentimento. Aleluia. Então Deus manda eu e você olharmos para dentro. A capacidade que Deus tem lhe dado está dentro de você. A força que Deus tem lhe dado está dentro de você. Se você quer ser um homem, uma mulher, um vencedor nesta vida, tem que olhar para dentro. Mas muito mais do que olhar para a parte de fora. Essa parte de fora, aprenda uma coisa, que sirva para lhe guiar neste mundo. Seus olhos sirvam para poder enxergar e executar as tarefas naturais com perfeições, ou seja, com perfeição. Ok? Que suas mãos, que os seus pés te conduzam nos lugares, ok? Que você precisa ir. Sabe? Que você possa usar o seu olfato, o seu paladar, ok? Tudo isso, esses 5 sentidos, mas para essa coisa terrena. Não deixe que isso atrapalhe você. Nós temos na Bíblia muitos sentimentos, sabe, destrutivos ou negativos que levaram as pessoas a naufragar na fé. Quer uma prova de um? Quando Cristo vinha andando sobre o mar, que Pedro disse, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, venha. A Bíblia diz que Pedro colocou os pés na água e andou, ainda conseguiu andar. Não sei quantos passos ele deu. Mas a Bíblia diz que ele andou, porém, sentindo, lembra do que nós estamos falando? Sentimento. Sentindo o vento forte, teve medo. Aleluia.
Então foi o sentimento que veio sobre ele e ele aceitou ou acolheu aquele sentimento que naquele momento era negativo. O que fez isso? Quando ele acolheu, a fé dele começou a naufragar. E agora o Pedro, que estava andando sobre a água, começou a afundar. Então entenda, ele tinha que focar em quê? Somente na palavra de Jesus. Independente se o vento forte batia dele, tudo, mas ele estava firme, ele deveria estar firme, andando, porque Jesus disse, venha. Então o que nós estamos falando para você é a mesma coisa. Se concentre na palavra. A palavra diz que você é capaz. A palavra diz que o amor está derramado no seu espírito, no seu coração. Que o amor está no mais profundo do seu ser. E que quando os seus sentimentos, as ideias, os pensamentos que vêm na sua mente, quando tudo isso, ok, quiserem desfavorecerem a palavra do Senhor, desfavorecer a palavra do Senhor, o que você vai fazer? Você vai tirar ele de lado, ok? Que você use ele somente para as coisas terrenas dessa terra. Vai ficar muito bem. Que maravilha ter os olhos. Podemos olhar e passar com segurança de uma rua para o outro lado, ok? Atravessar uma rua. Você que sabe dirigir, poder conduzir um carro, precisa da visão, precisa da mão, ok? Para andar precisamos das pernas, dos pés. Então, que ele sirva aqui nesse campo terreno. Foi para isso que Deus criou. Mas quando se trata de confiar em Deus, tem que ser o sexto sentido, chamado fé. Ok? E esse está lá dentro de você. Então, eu preciso que você entenda. Seja um homem e uma mulher corajoso. Ok? Que vai olhar para dentro de si. Quando Jesus disser, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai. Você olha e diz, eu tenho a capacidade de perdoar. Se Jesus está mandando eu perdoar, eu tenho a habilidade, a força, o talento de perdoar. Talvez você não entenda isso na mente. Talvez você diga, olha, mas eu não entendo assim. Não importa. Não importa se você entende ou não. Lembra que nós falamos que a Bíblia diz, o homem natural, a mente ela é natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. É normal que sua mente não entenda as coisas espirituais. Aleluia. Como a mente vai entender que o amor está lá dentro? Ela não captou isso? Ela não viu quando isso foi derramado? Ela não sentiu? Mas está lá porque é uma promessa de Deus e porque assim Deus falou. Então seja uma regra para você. Está lendo a Bíblia, Deus falou algo para você, aceite, receba. Ainda que você fale para Deus assim, pai, eu nem sei como isso foi possível. Eu não sei como funciona, mas sei que é assim. Como nós vamos explicar? O próprio Deus, o autor da vida, o criador de tudo, como nós vamos poder explicar? Que no momento que você abraçou Jesus como Salvador, ele passou a morar em você. Como você pode explicar isso? A grandeza de Deus, a dimensão de Deus, o criador de tudo mora em você. Como você vai explicar isso? Como explicar que Deus está aqui nesse momento, está aí pertinho de você, sem que os seus olhos vejam, sem que sua mão possa tocar, sem que o seu olfato possa sentir? Como explicar isso? Não dá para explicar isso. Mas graças a Deus que dá para acreditar nisso. Explicar nem sempre nós vamos conseguir explicar. Agora nós vamos acreditar. Como explicar? Como explicar que uma nação marchasse ao redor do muro e no sétimo dia gritar, tocar a buzina e o muro cair? Como explicar isso? Como é que se explica isso? Como é que se explica passar pelo meio de um mar, ok? A água coalhou, abriu para passar pé enxuto. Como explicar isso? Aleluia. Como explicar os milagres de Deus? Como explicar que a água que Jesus mandou servir se transformasse em vinho? Como é que se explica isso? Que natureza é essa? É a natureza criadora de Deus. Então você não precisa explicar os milagres. Você precisa acreditar no milagre. Aleluia. Então entenda uma coisa. A ceia fala de comunhão.
eu preciso entender, se eu quero que a minha oração esteja sendo atendida, eu preciso perdoar e não importa o que fizeram para você. Aleluia. Eu já vi e conversei com uma mulher que por não perdoar alguém da família, tinha perdido todo o cabelo, tinha perdido o cabelo, a sobrancelha, tinha perdido os cílios, era uma mulher forte, emagreceu muito, ok? Tinha dificuldade para dormir, simplesmente porque descobriu que alguém fez um mal contra ela, alguém da família, e ela guardou ressentimento, e esse ressentimento e essa raiva causou toda espécie de males, afetou a sua saúde, porque ela guardara aquilo. Ou seja, não é que Deus não queira te alcançar, não é que Deus não queira te curar, não é que Deus não queira atender a sua oração, é que você está distanciando Deus através do ressentimento. Você sabia que talvez o problema não esteja em que você não esteja orando? Até você pode estar orando, você pode até estar exercitando a sua fé, mas infelizmente pode ser que o seu problema está na liberação do perdão, na liberação do amor de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais exala seu amor, a compaixão de Deus no seu coração, mais suas orações ficam mais fortes. Então Jesus não ensinou um princípio qualquer, ele ensinou um princípio muito forte, que funciona e que se você praticar, a sua vida vai mudar totalmente. Aleluia. Sabe, andávamos totalmente errados, estávamos separados de Deus. Deus enviou Jesus à terra, por quê? Porque todos nós tínhamos dado as costas para Deus através de Adão. Deus não olha para a gente com relação ao nosso distanciamento dele. Deus não olhou para nós e não nos desamparou porque nós éramos inimigos. Mas ele arquitetou um plano para nos alcançar, mesmo sendo inimigos. Aleluia. Então, se Deus não desistiu de mim, de você, se ele quis nos alcançar, mesmo afastado de Deus, ok? E ele nos deu esse exemplo. Como eu e você vamos nos tornar resistentes para não andarmos no amor de Deus? Aleluia. Então quero dizer uma coisa: se tem um grande trunfo em oração, se chama andar no amor e nunca guardar ressentimento. Não importa, não tente dar desculpa, mas porque fulano fez isso e isso comigo? Esquece. Esquece. Aleluia. A pessoa que fez o mal contra você, se não parar, vai colher. Mas você precisa aprender a lição do amor, aonde ela tiver, onde ele tiver. Sabe, daí da sua casa você pode dizer: eu abençoo ele, eu abençoo ela, onde estiver, em nome de Jesus. Você vai ver que a sua vida vai ser mais abençoada. Aprenda esse segredo. Então a ceia que nós aqui nessa noite, não podemos passar muito, estender um pouquinho. Ela fala de comunhão. Ela fala comunhão no corpo, que é a comunhão do pão, e comunhão no sangue. Não existe esse negócio: eu estou de bem com Deus, mas estou de mal com fulano. Se você está de bem com Deus, é necessário que você esteja de bem com fulano. Porque a ceia não fala somente de um elemento. Se a ceia fosse somente o cálice, o vinho, ok. Precisávamos somente da comunhão com Deus. Mas a ceia fala da comunhão com o sangue, você e Deus, e da comunhão com o seu irmão, com aquele que está ao seu lado. Ok? É desse jeito que você vai trilhar uma vida de vitória. Amém? Então esqueça essa teologia, esse pensamento: eu ando de mãos dadas com Deus, mas fulano não quer nem ver a cara dele. Não é santo esse pensamento. Não é bom. Eu quero te ajudar. Então, para te ajudar, eu preciso que você aprenda e que esta verdade seja revelada para você. Então, olha, comunhão, pensamento voltado para o bem, abençoando, libera perdão para todos,
sabe, tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado. Libera perdão. E aí sim, vem para a oração. Confia no Senhor, exercita a tua fé e você vai ver que Deus realmente vai estar por você. Amém? Então vamos lá. Eu vou pular um pouquinho aqui onde nós lemos a leitura da ceia. Eu vou ler mais uma parte para celebrarmos a ceia. Depois eu vou fazer a oração, ok? Para encerrarmos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficar aqui celebrando a ceia, mas vou orar por você para nós encerrarmos esse momento, de ministração junto com você. Então vamos lá. 1 Coríntios 11, no versículo 17, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Veja que até participar da ceia, o povo de Corinto não estava aqui andando no amor como se devia. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que nós temos que aprender que Deus não nos colocou aqui na terra como juízes. Não estou falando do juiz que existe na terra, para julgar causas terrenas. Eu estou falando de julgar a vida das pessoas. Eu e você. Ok? Achando que as nossas vidas são as melhores, que fulano, né, devia ser assim. Nós temos às vezes, sabe, nós temos a ideia de querer dar pitaco, de querer achar que todo mundo está errado, que nós estamos no certo. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, a permissão é olhar cada um para a sua vida individual. Eu tenho que olhar para a minha, você tem que olhar para a sua, ok? Fica tudo perfeito quando nós seguimos a orientação do Senhor. Porque você viu quantas brigas existem em lares que as pessoas ficam só olhando para a vida do outro, só dizendo que o outro é errado, só dizendo que o outro deveria fazer a coisa assim, sabe? Julgando porque está errado, porque tem que fazer desse jeito, porque é assim, ok? Só julgando, só julgando. Não estou dizendo aqui que nós não podemos, claro, ensinar as coisas. Mas é o comportamento num todo, que na maioria das vezes parece que você tem o direito de opinar na vida de todo mundo e ninguém na sua vida. Então eu quero dizer uma coisa para você: andamos em paz quando nós aprendemos a nos julgar para nos corrigir, ok? E evitar de julgar a vida do outro. Então diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Então, quero dizer uma coisa para você. Não pegue essa palavra que eu coloquei aqui para dizer: o pregador disse que nós não podemos ensinar a ninguém. Ele mesmo está ensinando a palavra. Eu não falei sobre isso. Eu falei de adotar, sabe, aquela ideia
que você é o sabedor de tudo. Que você ficou para julgar a vida de todo mundo e ninguém opina na sua. Ok? Eu quero dizer uma coisa para você. Quero dizer em nome do Senhor Jesus. Você será muito mais abençoado de olhar para a sua vida e começar a fazer uma análise na sua vida. Ver onde é que está o seu erro, ver onde é que estão as suas falhas, ver onde você precisa melhorar. Às vezes está bom, mas pode melhorar. Você começa a fazer uma análise. Aonde eu posso melhorar, onde eu posso me aperfeiçoar mais. Fica maravilhoso você aprender e melhorar, porque você vai servir melhor as pessoas. Mas se você também cheio de falha, porque eu tenho, você tem, cheio de falha, querer só apontar os defeitos do outro, o outro vai olhar também para você e vai dizer, mas você é cheio de erro também? Então a melhor coisa é você olhar para seus defeitos. Quando se aproximar das pessoas, se aproxime para colocar algo de positivo nelas. Você quer fazer com que as pessoas se levantem, cresçam e andem mais perfeitamente? Aprenda a colocar algo dentro dela. Incentive-as. Diga para ela que não baixa a cabeça. Que não é porque ela caiu, não é porque ela tropeçou, que ela vai ficar ali detida. Fala que Deus a ama. Deus ama essa pessoa e que Deus espera que ela se levante e que ela comece a andar, comece, sabe, a seguir em frente, que não desista. A coisa não deu certo, sim, levante a cabeça, Deus continua te amando. Aleluia, Deus não me ama mais do que ama você, não. Deus nos ama de maneira igual. Pode ser que Ele goste mais de algumas coisas que você faz do que eu. Eu tenho que aprender, olhando talvez a sua vida. E vendo onde estão os seus maiores valores, as suas virtudes, para também aprender. Então, se nós nos colocarmos da maneira como Deus quer, e priorizarmos a olhar nossa vida e julgar nossa vida, não seremos julgados pelo Senhor. Mas quando nós assumimos o papel do juiz, de julgar todo mundo, e esse papel é de um só, de Deus. Escute, não saia nesta noite dizendo que eu sou contra ter juízes na terra. Na verdade, se não tiver eles aí para julgar as causas, fica tudo bagunçado, tem que ter eles. Eu estou falando de coisa individual, nós no dia a dia, ok? Então precisamos entender os princípios da palavra de Deus. Ande no amor de Deus, ande na comunhão de Deus. Se puder, se a oportunidade chegar, abençoe as pessoas. Abençoe. Em nome de Jesus. Você vai ver que o que eu, pela palavra do Senhor, estou ensinando para você, praticamente é o maior dos princípios. Escute. Você vai guardar essa palavra também. Escute. A Bíblia diz agora, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas o maior dos três é o amor. Não tem nada na Bíblia que seja maior do que o amor. Quando foi perguntado a Jesus sobre os mandamentos, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei. Tudo na lei depende disto. Tudo na palavra depende disto. Se eu não tiver o amor suficiente, eu não vou me colocar para pagar o preço, para orar pelos que precisam. Se não tiver o amor de Deus permeando, não farei isso. Mas se o amor está permeando em mim, eu farei isso, mas farei com amor, com gratidão, mas sabe, para beneficiar a pessoa. Então escuta. Aos poucos a gente vai trazendo uma palavra para você. Nós vamos vir aqui trazendo uma palavra de amor, para a gente aprendermos juntos. Porque eu quero dizer a você, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas nós estamos aprendendo com Deus. O bom é a gente manter a mente e o coração voltado para Deus e dizer, Senhor, eu não sei tudo, mas o Senhor sabe tudo, eu quero aprender do Senhor. Eu quero me colocar na sua dependência, Senhor. Quando você se coloca nesta posição, Deus começa a lhe ensinar, porque você quer aprender. Não adote uma postura de sabe tudo. Ninguém precisa me ensinar, eu já sei das coisas. Essa é uma postura negativa. Se você assim o fizer, você vai estar fechado para as boas coisas que Deus vai querer trazer para você.
Deus usa um pouco de mim, Deus usa um pouco de outra pessoa, Deus usa um pouco da outra para te ajudar. Deus usa um pouco de você para me ajudar. É assim que funciona a vida. E nós vamos pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e vamos trazendo para a nossa vida, e vamos nos parecendo aos poucos, cada dia mais com Deus. Aleluia, com a bondade de Deus. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração junto com você, porque depois vamos ficar aqui celebrando a ceia. Mas eu quero orar por você. Você é uma pessoa querida por Deus. Eu quero dizer a você que Deus te ama muito. Que você é a parte mais valiosa que Deus já fez. Quando você estuda a essência da Bíblia, você vai entender que você é mais importante, mais valioso do que os anjos. É sério essa história? É, sim. Os anjos, segundo a Bíblia, Deus colocou para servir você. E quando Deus se trata do homem, ele diz, um pouco menor que Deus o fizestes. Por que Satanás tem tanta inveja de você, de mim? Porque nós somos a criação, os filhos de Deus, a maior criação de Deus. Então você é valiosíssimo. Sabe, o seu valor para com Deus é muito grande. Preciso que você entenda isso e se valorize. Aprenda que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não enviaria o Espírito Santo para morar em você se você não tivesse valor. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você, porque você é digno de receber a oração. Amém? Então, quero convidá-lo. Vamos fechar os olhos. Vou convidar os irmãos que aqui estão. Ficar em pé, nós vamos fazer uma oração. Ok? Nós vamos fechar aqui, depois da oração, né, a net. Ok? Mas eu quero orar por você, eu não quero deixar você, porque você é uma peça fundamental no reino de Deus. E Deus te ama. Então feche os olhos. Eu quero primeiro você que ouviu a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você, se você guarda ressentimento de alguém, eu preciso que você libere perdão pelas palavras. Você vai dizer, olha, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano. Eu quero que você, nesse momento, seja corajoso e corajosa. Libere o perdão. Na hora que você liberar o perdão, o amor de Deus vai se manifestar em você. E você vai ver o quanto Deus vai trabalhar em prol de você. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Feche os olhos. Eu vou orar por você. Pai, nessa noite, nós entregamos uma palavra de amor, de comunhão. Hoje é a ceia. E ceia fala de comunhão. Comunhão com Cristo e comunhão com o próximo. O Senhor diz que o mandamento que rege toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essas duas pontes. Deus e os homens. Amar a Deus e amar também os homens. Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu não conheço todos que oram conosco nesse momento. Mas eu sei que são homens, mulheres, jovens, talvez até mesmo crianças. São pessoas abençoadas. Pessoas que Deus ama tremendamente. Pessoas que Deus quer abraçar, quer acolher, quer trazer saúde, quer trazer proteção, quer trazer livramento. E muitas vezes até mesmo essa pessoa estava pensando que o Senhor a desamparou. Mas nessa noite essa pessoa entendeu que guardava um ressentimento. E essa pessoa nesse momento está liberando perdão. Eu quero que você nesse momento, se você não perdoou alguém, se você guarda um ressentimento, eu quero que você comece a liberar, comece a dizer, em nome de Jesus, eu abençoo fulano. Comece a dizer isso sobre a vida dessa pessoa. Eu abençoo fulano onde ele, onde ela estiver. Onde ele, onde ela estiver, que tudo corra bem para eles, que prospere, que tenha saúde.
Que tenha a graça do Senhor, que tenha a proteção de Deus. Comece a liberar perdão sobre a vida dessas pessoas. Libere perdão. Libere perdão no nome de Jesus. Diga ao Senhor que não vai aceitar mais, não vai guardar ressentimento, que está liberando perdão, está abençoando todos, mesmo aqueles que estão lhe perseguindo. Libere perdão no nome do Senhor Jesus. Libere perdão no nome de Jesus, pois Deus se agrada de tudo isso. Pai, em nome de Jesus, existem milhares de pessoas liberando perdão nesse momento. Estão proclamando perdão sobre a vida daqueles que lhe perseguem, daqueles que eles estavam guardando ressentimento, mas eles estão abençoando neste momento. Em nome de Jesus, estão liberando perdão e bênção sobre a vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor cerque essa pessoa agora com a Tua graça, com o Teu amor, e que o Senhor console, fortaleça. Que o Senhor venha quebrando as cadeias, que o Senhor venha liberando cada prisão. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, vem quebrando as correntes. Pai querido, este homem e esta mulher liberou perdão, por isso em nome de Jesus, traz sobre ela, traz sobre ele, traz restauração neste lar, traz restauração nesta vida, traz libertação em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos. Em nome de Jesus, sua vida seja ricamente abençoada no nome de Jesus. Caia por terra todos os laços, todas as setas satânicas na sua vida. Caia no nome do Senhor Jesus. Que haja prosperidade, saúde e proteção, cura, libertação em todos os aspectos, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abraça essa pessoa. Conduza essa pessoa neste momento. E atende cada pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, se inscreve no canal, ok? Se inscreve para acompanhar aqui o ensino da palavra do Senhor. Nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Deus é o maior de todos. Mas o pouco que nós sabemos, nós queremos dividir com você. Nós temos um pouco de experiência nessa nossa vida cristã. E aprendemos algumas coisas no Senhor que queremos dividir com você, para somar aquilo que Deus já tem lhe dado, em nome do Senhor Jesus. Então sábado, a partir das 18h30, ok? E domingo, a partir das 18h30, nós estaremos sempre aqui, junto com você, louvando e trazendo uma palavra de Deus para você, amém? Obrigado. Que Deus continue abençoando ricamente mais a sua vida, em o nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui novamente. Amém? Graças a Deus. Aleluia.